Olá, pessoal! Hoje a nossa aula é sobre o tema centralização e descentralização da educação e eu usei como base para o nosso material um artigo de uma professora mestre, a Gabriela Costa Faval, que explica muito bem esse assunto e nós vamos dar os devidos créditos ao excelentíssimo trabalho. Então, iniciamos e conforme nós vimos na aula anterior, os anos 80 foram marcados pelas mudanças em relação à educação no Brasil. E nós temos também, nesta mesma fase, a expansão dos Estados Unidos com o capitalismo, implantando empresas em diversos países e o que acabou refletindo em mudanças também no ramo da educação. Vocês entendem que o capitalismo é um sistema que visa o lucro e tem a função de gerar renda por meio do trabalho. Portanto, se criou uma ideia de que a educação também era uma empresa prestadora de serviços, tendo como clientes a comunidade escolar. Sendo assim, a educação passa a ser vista como solução para os problemas econômicos surgidos a partir desse processo de mudança, já que a ideia era da escola diretamente ligada ao sistema produtivo e, portanto, geradora de trabalhadores preparados para o mercado de trabalho. O modelo educacional à época é o tradicional com a linha de aprendizagem conteudista, que tem como objetivo criar identidades pessoais que não questionam a sociedade. E a educação é vista como a solução para os problemas de alta falta de emprego. Portanto, a solução seria de se ajustar a educação às novas necessidades da economia e da produção, e junto com eles a necessidade de se privatizarem os serviços públicos através da ideia do modernismo e eficácia da administração privada. E aí vocês já notam o início dos indícios das privatizações. Assim sendo, o Estado é incumbido ao estímulo do consumo para que não seja considerado um governo obsoleto. Porém, esse estímulo é para que a minoria dos cidadãos, tendo em vista que a grande maioria não tem os benefícios que são gerados pelo capitalismo, e desta forma, as instituições educacionais passam a ser espaços onde se geram indivíduos com habilidades mecânicas e técnicas que saibam trabalhar a baixos custos salariais e que não questionem os modelos de produção. Ou seja, a escola também é vista como um produto e vai perdendo a importância social e vista como geradora de riquezas individuais e benefícios privados. Lembrando também que esse tipo de educação não era para toda a sociedade. Inicialmente, era para atender as famílias mais ricas, mais abastadas, depois foi inserido as mulheres e, posteriormente, as famílias menos favorecidas. E aqui no slide percebe-se a dificuldade em realizar políticas educacionais que atendam realmente às necessidades da sociedade, já que a educação está vinculada diretamente aos interesses do mercado nacional e internacional e tornou-se um instrumento de disseminação do capitalismo. Prosseguindo aqui, nós temos educação e crise nos anos 90. E, inicialmente, a gente vem com os conceitos de centralização e descentralização. Centralização ocorre quando o Estado executa suas tarefas diretamente por meio dos órgãos e agentes integrantes da administração direta. Neste caso, os serviços são prestados diretamente pelos órgãos do Estado, integrantes de uma mesma pessoa política, né? Os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal ou municípios. E na imagem vocês veem como ela é simples, mas ela ilustra o que seria uma centralização, tudo no mesmo eixo. Já a descentralização ocorre quando o Estado desempenha algumas de suas atribuições por meio de outras pessoas jurídicas ou físicas, e não pela sua administração direta. E a descentralização é dividida de duas formas: descentralização por serviços funcional, técnica ou por outorga, e descentralização por colaboração ou delegação.
A descentralização por serviços, funcional, técnica ou por ortoga, ocorre quando o Estado cria uma entidade, uma pessoa jurídica, e a ela transfere a titularidade e a execução de determinado serviço público. Então, aí a gente pode dar como exemplo uma fundação, uma empresa, algum órgão criado pelo Estado que vai fornecer algum serviço. Já a descentralização por colaboração ou delegação já ocorre quando o Estado transfere a execução de determinado serviço público através de contrato ou ato unilateral para que a pessoa delegada preste à população esse serviço, em seu próprio nome por conta e riscos, sob apenas a fiscalização do Estado. Então, aí o exemplo seria concessão, permissão de autorização de prestação de serviços públicos, e aí a gente vem com trilhas de futuro, que ele contrata as instituições particulares para fornecer o curso técnico para a população, e agora também tem o Trilhas, que oferece vagas de pós-graduação aos profissionais da educação. Então, isso é uma forma de descentralização por colaboração ou delegação. Já aqui nesse slide, vem falando em relação aos anos 90, onde o sistema neoliberal relacionava o desemprego com o despreparo dos alunos. Porém, essa ideia não condizia, ela era incoerente, pois havia um número muito grande de pessoas qualificadas e ainda assim não havia contratações. Aí eu destaco aqui, ó, justifica-se na falta de intenção por parte dos empresários de pagar salários compatíveis com o preparo dos profissionais, preferindo transferir-se a lugares onde a mão de obra, mesmo desqualificada, torna-se mais barata, ou seja, mão de obra de baixo custo, e onde também automaticamente ele terá mais benefícios econômicos. E eu vou aprofundar um pouquinho no assunto sobre o neoliberalismo, que ele foi aplicado inicialmente nos anos 80 no Reino Unido e nos Estados Unidos e tinha como finalidade o combate ao poder dos sindicatos e a redução do papel do Estado na economia, o Estado mínimo. Nesse sentido, o Estado restringe a sua responsabilidade social e relega ao mercado e às empresas privadas parte dos seus encargos. O neoliberalismo ele propõe uma desregulamentação da economia, que seria controles públicos menos rígidos das atividades econômicas, a privatização de empresas estatais, como as usinas de energia, as indústrias de base, a construção e administração de estradas, administração de portos e até mesmo sobre setores de fundamental interesse, como saúde e educação. E segundo o neoliberalismo, ao enxugar os gastos com políticas sociais e obras públicas, o governo tende a diminuir os impostos e estimular a atividade produtiva. Portanto, o livre funcionamento do mercado, sem controles inibidores do Estado, é o caminho para elevação e produção e, consequentemente, geração de emprego e renda, acarretando, assim, efeitos sociais positivos. Essa doutrina econômica tem uma de suas características se opor a qualquer regulamentação. Segundo essa visão, o salário mínimo, por exemplo, além de não aumentar o valor real de renda do trabalhador, ainda excluiria a mão de obra menos qualificada do mercado de trabalho. Para os neoliberais, o piso salarial distorce os custos de produção e é uma das causas do desemprego. Essa concepção é a favor da diminuição dos gastos estatais com previdência social, saúde, educação. E os países latino-americanos que já adotaram o neoliberalismo, inicialmente eles apresentaram um crescimento econômico e também a modernização, principalmente industrial, e estabilidade monetária. Porém, em poucos anos, instalou-se a crise econômica e social em vários deles, como Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Bolívia. Integrantes do atual governo
já fizeram menções favoráveis a essa doutrina econômica. E talvez a crítica mais comum ao neoliberalismo seja que suas políticas levam à desigualdade econômica de classe ao mesmo tempo que permitem a pobreza global. Enquanto as pessoas de baixa renda perdem o poder de compra, os ricos ficam mais ricos e desenvolvem uma maior propensão a economizar. E agora, continuando aqui a nossa aula, peculiaridades de que os objetivos educacionais não se comparam com objetivos econômicos de empresa nunca foram levados em conta. Implantava-se, então, a pedagogia por objetivos, que estimulava a competitividade própria de uma sociedade capitalista e optava por resultados visíveis e mensuráveis da educação. Abandona-se o modelo público para assumir um modelo privado. Este modelo trazia consigo a ideia de que o poder do Estado no âmbito educacional devia ser substituído pela visão empresarial representada pelo serviço privado como forma de garantir organização e eficiência de serviços. E o espaço escolar, ele sofre uma modificação, pois a preocupação em acumular diplomas para que se consiga algum trabalho, né, para representar poder e prestígio, e dentro das escolas, a competitividade entre estudantes é agravada pela escassez de postos de trabalho. Então, a gente ressalta aqui um ponto importante. Ao analisar os resultados desse modelo educacional, foca-se no estudante que obtém sucesso, quando se deveria analisar o aumento dos estudantes que fracassaram ao longo desse processo. E essa competitividade é um fator excludente, uma vez que a escola poderá se livrar desses alunos que possivelmente diminuam as suas médias nos estudos comparativos que são realizados. E aqui também no slide, até 1987, somente 2 modelos escolares eram identificados: as escolas públicas estatais e as privadas. E aí, entre as duas, uma contradição. Enquanto as públicas eram proibidas de gerar lucros em virtude de sua natureza, as privadas recebiam subsídios e isenções públicos que lhes facilitavam o funcionamento. Quanta discrepância. E aqui fala sobre a discussão que concretiza a identidade entre as expressões estatais e públicas. Porém, como no artigo da Constituição Federal, que nós vimos em alguma das nossas aulas anteriores, há classificações das instituições privadas com e sem fins lucrativos. E esse conceito abre espaço para descentralização e confirmava a presença empresarial na educação brasileira. E agora a gente já vai passar para a gestão, avaliação e financiamento da educação em tempos de descentralização. E no próximo slide, a gente vê a questão da disputa entre centralização e descentralização, e que no início, influenciado por Portugal e França, o Estado era centralizador, que só se preocupava em controlar. Após a década de 80, já vem a ideia do Estado democrático, buscando a descentralização e automaticamente a desburocratização dos serviços públicos. E aqui, ó, eu destaco que dividiam-se as opiniões quanto aos objetivos da descentralização entre os liberais, que acreditavam ser o fortalecimento da vida cívica, e os libertários, que viam nela um meio de criação de instituições que viabilizavam a participação dos cidadãos nas decisões públicas. A intenção de que houvesse essa ampliação da participação popular nas decisões públicas não foi realmente o que se observou ao longo desse processo. Então, o Estado foi perdendo gradativamente o seu poder e, na educação, essa descentralização veio através da municipalização. E, em 1834, o ato adicional colocou o ensino popular a cargo das províncias, que eram os estados, e o ensino superior aos cuidados do governo central, ou seja, as oligarquias estaduais que possuíam base rural adentravam ao sistema educacional, substituindo o poder monárquico.
E já na década de 20, o poder federal aumenta novamente e limita-se automaticamente a autonomia dos estados. E aí a centralização do poder do Estado só durou até a Carta de 1937, quando se excluía o princípio de que a educação é um direito de todos e se passava essa obrigação aos pais como um direito natural, cabendo ao Estado apenas a atribuição de facilitador da execução desse direito. E o assunto da descentralização foi retomado em 1934. Em 1942, os estados deveriam se comprometer a utilizar 15% do orçamento na educação e a União se comprometeria a complementar os recursos insuficientes para os estados e municípios. E aí já vem também a questão da criação do salário educação. E na primeira LDB, em 1961, abriu espaço para que as instituições particulares tivessem o direito de optar entre Estado e União para o seu reconhecimento e fiscalização. E aqui eu destaco: observa-se uma ação conjunta entre centralização, tendência predominante no sistema educacional, e descentralização, transferindo competências e autoridade às escolas. Ou seja, como pode-se perceber, a dualidade entre centralização e descentralização acompanhou constantemente a história política e social do Brasil, sem nunca ocorrer uma prática conjunta. E em 1970, os recursos do Fundo de Participação dos Municípios eram vinculados à educação, porém não era dado um investimento suficiente para a devida realização da administração educacional. E a partir dos anos 90, os recursos eram repassados às associações de pais das escolas, às prefeituras e secretarias estaduais. Porém, como a administração desses recursos era centralizada na localidade, infelizmente, era um jogo de interesses da política local e a responsabilidade sobre o resultado era direcionada principalmente à escola, isentando as instâncias superiores, principalmente quando tais resultados eram negativos, para variar. E o que se observava ao longo do tempo é uma ineficácia da municipalização como a solução para o sistema educacional. Se no município se pretendia democratização, a expansão e qualidade do ensino, objetivando-se principalmente atender a parcela mais carente da população, ao longo do processo foi se evidenciando o fato contrário. Sendo assim, nas regiões mais pobres, se concentrou o maior índice de educação de baixa qualidade, com docentes sem titulação. E a tentativa de descentralização do poder do Estado resultou na centralização de recursos e poder, e não na democratização da gestão da educação. Ou seja, quando se transfere o poder para a comunidade, automaticamente o Estado se isenta da sua responsabilidade. E aí gera-se a possibilidade de privatização. Portanto, nesse caso, nunca foi a intenção de melhorar a qualidade da educação, mas sim de se usar a educação como meio de efetivação dos interesses econômicos. E aqui vem falando da questão da nova forma de avaliar os resultados do processo educacional, porque já que a educação era um produto a ser adquirido, começou a ser avaliada com exames padronizados, porém, não se observavam as peculiaridades, como as desigualdades regionais, por exemplo. O resultado não foi o esperado, e a distribuição dos recursos só para escolas que se saíam bem nos exames era contraditória, pois aumentaria as desigualdades. Mas, mesmo tendo uma boa quantia de recursos, tais valores não cobriram as necessidades dos estados e municípios, e aqui foi aberto o caminho para o investimento privado no âmbito educacional, pois o Estado, olha que importante, não havia sido eficiente no suporte às instituições. E agora a gente vai falar sobre descentralização e privatização. Então, esse slide aqui eu vou fazer a leitura na íntegra, porque ele é muito importante. A privatização trouxe consigo a ideia de que, para se obter eficiência na educação, esta deveria possuir 5 características.
escolha, oferta competitiva de serviços, financiamento público, habilitação, prestação de contas. Defendia-se que a livre escolha faria com que os professores tivessem mais dedicação, preocupação e interesse pelas crianças. Desta forma, as instituições que não cumprissem com os objetivos sociais seriam substituídas por outros fornecedores. Como resultado, a educação passaria a ter seu valor estipulado pela força de mercado de acordo com seu valor de demanda. Automaticamente, a mercantilização do sistema se concretizou em taxas e doações que nada mais eram do que cobranças de matrículas camufladas realizadas mesmo nas escolas conveniadas. É o sistema, né? Em tudo tem que haver lucro. E o valor do dinheiro público repassado às instituições privadas aumentou e, consequentemente, o valor destinado às escolas públicas diminuiu, fortalecendo cada vez mais o sistema privado e automaticamente prejudicando a qualidade de ensino público. A presença do Banco Mundial foi de grande peso para a privatização desse serviço. E entre as propostas do Banco Mundial, ressalta-se uma maior articulação com o setor privado de oferta de educação e focava suas atenções na educação básica, por considerá-las auxiliares na redução dos índices de pobreza, a aumentarem a produtividade do trabalho dos pobres. Já em 1992, no Fórum Capital Trabalho, foi aprovada a Carta Educação, que em seu contexto ressaltava continuamente a necessidade de articulação entre as redes escolares e universidades com o setor produtivo e as empresas, uma forma de direcionar a educação aos objetivos de mercado e a geração de mão de obra para os meios de produção. E para finalizar, eu também vou ler este slide na íntegra. Os chavões neoliberais da gestão do produto do cliente substituem a administração escolar, o objetivo educacional e o cidadão. Os professores passam a ser vistos como prestadores de serviços educacionais e passam a ser avaliados não mais pela sua atuação educacional, mas pelos resultados estatísticos, e a ideia de participação passa a ser confundida com a prática participacionista, onde uns detêm o saber e são responsáveis por determinar decisões e os demais são executores e devem se sentir felizes por meramente participar. O que se configura é um sistema dividido entre ganhadores e perdedores, onde os perdedores são obrigados a aceitar e auxiliar essas políticas e estruturas, mesmo sem concordar com elas. É um material para reflexão. Nós podemos pegar todo esse material e projetá-lo para o que está acontecendo hoje em dia, não só no Brasil, mas em diversos países, como que a política influencia consideravelmente na educação, os detentores do poder. E eu coloco aqui uma imagem que representa o neoliberalismo, e vocês reflitam sobre isso, sobre se quando um governante fala que isso é bom para o povo, para o cidadão comum, se realmente isso faz algum sentido, como está no artigo da professora. Inicialmente é interessante, mas em prática mesmo. O que está acontecendo com o cidadão hoje, com o trabalhador, com a questão de poder de compra, que já vai para o capitalismo, enfim. Quais são as políticas públicas que estão sendo utilizadas para que os repasses sejam devidamente feitos e que a pessoa necessitada realmente seja atingida por essa política pública? Então, fica a reflexão e
Qualquer dúvida que vocês tiverem, um conteúdo mais denso, vocês entram em contato para a gente estar esclarecendo as dúvidas, ok? Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado e estou à disposição. Um forte abraço para vocês.